Ele é ultramaratonista, é paraquedista, é mergulhador, é montador de touro, 2 vezes campeão brasileiro de escalada e acabou de se tornar o sul-americano mais novo a escalar o Everest e mais do que escalar o Everest, a fazer um double head, isto é, escalou 2 montanhas em 24 horas. Hoje nós vamos conversar aqui com esse cara, 22 anos, 23 anos agora, Gustavo Cordoni. Gustavo. Prazer, cara. Cara, Obrigado. prazer em te conhecer. Cara, com essa idade, que currículo é esse, meu irmão? Cara, desde quando eu sou criança, ali com meus 11 anos de idade, comecei a escalar, escalada indoor, né, escalada em rocha também. Aí fui 2 vezes campeão paranaense, fiz campeão brasileiro, enfim, treinava bastante. Pude conhecer também o Niklevix, foi o primeiro brasileiro a escalar o Everest, então tive uma boa influência. Aí comecei a correr, aí fiz maratona, ultramaratona, fiz curso de mergulho, curso de paraquedismo, fiz um curso de montaria em touro com o Leandro Moraes, que é o 3 vezes campeão da PBI, que é o rodeio americano. Enfim, sempre, desde moleque, gosto dos esportes, gosto E da onde saiu essa tua vocação? Você tem na família esportistas? Quem que te incentivou pra você entrar nesse mundo dos radicais aí? Cara, então, todo mundo pergunta isso. Mas assim, na minha família não tem nenhum que... Meu pai treina academia, mas ninguém é esportista de fato. Foi, acho que o cara que despontou, assim, que a gente saiu um pouco fora. E foi algo muito natural, cara. Quando eu ia pra escola, eu passava na frente do ginásio de escalada. Sem passar na frente, falava, pô, um dia eu vou entrar aí. Aí minha mãe falou, não, nem morto você vai começar a escalar. Aí um dia eu peguei a bicicleta e fui pra lá. Acho que uns 5 km, só peguei a bike, comecei a escalar, e foi um parto pra lá pagar a mensalidade. Não queria? Não queria, mas pagou, fui indo, aí comecei a competir, fui indo bem, aí fui pro brasileiro, conhecendo a galera. Sempre também em contato com a montanha aqui na Serra do Mar, Tamarumbi, Pico Paraná, sempre nesse ambiente. Aí as coisas foram acontecendo, se desenvolvendo, até poder chegar na maior montanha do mundo, né? Cara, que loucura isso. E a tua família te apoia, cara? Porque assim, pô, eu tenho filho mais velho que você e fico pensando, pô, eu não sei se eu apoiaria meu filho numas loucuras dessa, né? Cara, sim, me apoiam. Claro, eu fico muito nervoso, tem toda essa questão da ansiedade, mas eles confiam muito em mim. Claro, no começo é sempre mais difícil eles entenderem o projeto, mas à medida que as coisas foram acontecendo, eles foram vendo que não é uma loucura, digamos assim. Tem toda uma estrutura, um planejamento, tem um propósito pra fazer isso. E é algo que eu amo também, então eu querendo ou não querendo, eu vou estar lá e vou fazer isso. Então, agora eles são meus maiores fãs. Meus pais são... Que legal, cara. Que legal. E você acabou de voltar do Everest. Conta um pouco como é que foi essa preparação, porque a gente fala, escalou o Everest, cara. Não é como você escalar o Pico do Marumbi aqui, né? Exato. Quer dizer, como é que foi essa preparação? Há quanto tempo você se prepara e como é a preparação para fazer um projeto como esse? Boa, cara. Então, assim, tudo que eu fiz de esporte desde meus 11 anos de idade foi me treinando. Mas nos últimos 2 anos, eu comecei a ter expedições bem específicas para chegar no Everest. Então, eu fui para Bolívia, fiz 3 montanhas de 6.000, um curso de escalada em gelo também, porque escalar em rocha é uma coisa, escalar em gelo é outra coisa completamente diferente, né? E assim, altitude, cara, e até a montanha, assim, um estilo de vida, você pode ser o cara mais bem preparado fisicamente, mas chegar na montanha e passar mal. Então você tem que se expor antes essa alta altitude, ser mais rarefeito, pra ver como que o teu corpo vai reagir, porque é algo fisiológico. Sim. Então tem pessoas que vão muito bem e pessoas que vão muito mal. E aí eu fui pra Bolívia, fui muito bem, gostei muito. Tá? Fiz 3 montanhas lá, junto com o Carlos Santalena, que é meu guia, né, meu mentor. E fiz, aí o Carlos me ligou, falou, cara, se você quiser ir pra Everest, tudo vai dar certo, passa na Concagua antes, a gente vai. Aí eu falei, pô, já tava pensando, tava com isso na cabeça, falei, cara, então é agora. E aí assim, deu certo porque eu me formo em Direito no final desse ano. Então eu falei, cara, se eu quiser arriscar e tomar um risco desse, tem que ser agora, porque depois que eu entrar no mercado de trabalho, você não Fica mais difícil, fica mais difícil, né? Toda a Tem estrutura. muita dedicação nisso tudo. Cara, uma dedicação extrema, assim. Quando eu comecei a treinar mais específico pro Everest, cara, acordava 4 da manhã, saia correr, voltava, ia pra faculdade, voltava, ia pra montanha, treinava de noite. Eu tinha, na época, um preparador físico específico pra isso. Tem toda uma equipe por trás, tem um cardiologista, nutricionista, médico do esporte, treinador, o guia também que me ajuda, enfim. Então é toda uma estrutura que nos últimos 2 anos eu abdiquei de muita coisa, cara. Até a pessoa pergunta, pô, você não tem namorado? Eu falei, cara, não tem foi difícil encaixar, agora não tem como, enfim, mas deu tudo certo, cara. Daí fui pra Concagua, que é a maior montanha da América Latina, que é um pré-requisito pra chegar no Everest. Fiz também esse ano, fui em fevereiro.
mesmo cenário, fui muito bem, enfim, me adaptei muito, super tranquilo à expedição, e aí... E desde quando você tinha na tua cabeça, assim, pô, eu vou fazer o Everest? Eu sei que você tem outros planos aí, a gente vai falar Sim. disso na sequência, mas Everest especificamente, desde quando isso passou na tua cabeça? Falou, pô, esse é um alvo que eu quero atingir. Olha, cara, acho que desde meus 11 anos de idade eu tinha essa... Sempre gostei, assim, sempre eu olhei as montanhas e principalmente o Everest, cara, as histórias, a gente vê nos livros. Sim. E vendo as histórias que o Nick Levix me contava, porque quando eu tava treinando lá, com acho que 12, 13, 14 anos, que eu contava com o Nick Levix, ele tava voltando das expedições dele no Himalaia. Uhum. Então ele ficava me Esse é um outro cara incrível. Né? Exatamente. Então ele ficava me contando as histórias deles e ficou muito na minha cabeça. E aí, nesses últimos 2 anos que eu botei a meta mesmo, vamos escalar, então, antes que feche a faculdade, que é o que eu tenho essa jornada de tempo e só para que o público tenha noção do que representa o Everest, Sim. né? Fala um pouquinho, assim, do que é o Everest em relação a qualquer outro pico no mundo. E em termos de altitude, em termos de questão de ar, né? Rarefeito. Sim. Não, legal, cara. Então, assim, o Everest é a maior montanha do mundo, tem 8.848 metros, quase 9.000 metros, bem dizer. É uma altitude que avião de cruzeiro vai voar, então, assim, é muito alto. Quando a gente chega no cume, você consegue ver um pouquinho até da curvatura da Terra. Isso é bem, bem interessante. E, assim, o Everest, das montanhas de 8.000, ela, pra mim, é a montanha mais complexa de todas. Porque você tem a cascata de gelo, que é do campo base pro campo 1, que é o trecho mais técnico, mais perigoso. São vários blocos de gelo que estão pendurados, assim, de fato, como se fosse uma cascata. Você tem que escalar por ali, a chance de avalanche até que aconteceu é muito grande. Então, já você sai do campo base, você já passa por um trecho bem complicado. Depois aí você pega do campo 1 pro campo 2, é como se chama futebol field, campo de futebol. De fato, é como se fosse um campo plano, assim, uma leve inclinação, só que é um calor gigantesco. Então você sai já de quase uma avalanche, um trecho bem técnico, para um trecho quente. Aí depois você pega o paredão do Lhotse, que é assim, gigantesco, assim, quase não termina, super inclinado, difícil também. Tem trecho escalado em rocha também no Everest. Então, assim, é uma montanha que tem tudo. Absolutamente tudo, assim. Você vai colocar seu corpo em todos os tipos de experiências e riscos, assim, que a gente encontra no ambiente de montanha. Então, e também o clima. Everest, assim, comparado com as outras montanhas, o clima muda muito rápido. E é algo que a gente estuda 1 mês antes, a gente fica estudando o clima. Pra tentar achar a janela, qual que é o melhor dia, qual que é a melhor data, porque assim, se você pegar um vento muito forte, pode ser fatal. Então a gente tem que ter muita certeza, assim, a gente tá... o número de variáveis envolvidas num ataque a um cume como esse são infinitas, são assim, infinitas, né? tanta... Tem que estar tudo... Quer dizer, por mais que você tecnicamente seja preparado, fisicamente preparado, psicologicamente preparado, ainda você conta com um imponderável. Exato. Né? Que é na mãe natureza. Tem mais isso, que é a questão da realmente a natureza. Né? Eu li alguns livros e assisti alguns filmes sobre Everest, e o que me interessa mais até são os que retratam situações reais mesmo. Sim, né? exato. E um livro que eu li me marcou muito, que é No Ar Rarefeito, e foi uma expedição que infelizmente acabou em tragédia. Sim, exato. Né? E naquela época, já estamos falando de alguns anos atrás, mas o percentual de óbitos das pessoas que escalavam o Everest era muito grande, né? Então o cara já ia sabendo que o risco de não voltar era relevante. Né? Como é que você enxergou isso? Quer dizer, em algum momento passou na tua cabeça assim, medo de morrer, tanto antes de viajar, quanto durante o processo? Cara, o risco de morte na Everest é real. Tanto que nessa temporada morreram 5 pessoas, se não me engano. Uma cista que ela não tinha morrido, mas ela voltou. Tinha caído numa greta, ela voltou. Então, sim, toda temporada morre alguém no Everest. Claro que, assim, foram mais de 1.000 permits emitidos e morreram 6. Que é uma proporção de baixa, mas assim, ainda morre muita gente, né? Se houver 6 pessoas, é muita gente pra morrer em 3 meses, aí, 2 meses morrer. Enfim, de fato é isso, cara. E a gente sente o risco de morte. Tem um trecho final, a gente já tá chegando perto do cume. É um trecho muito estreito. Então, do lado esquerdo é no espinhadeiro, do lado direito é no espinhadeiro, tem uma fila grande, já tá muito cansado. E você olha assim, cara, se eu cometer qualquer erro aqui, é fatal. Fatal, assim, nunca mais mostra teu corpo na vida. Sim, nunca mais vão te encontrar. Né? Exato. Então, assim, você sente isso, só que a gente não tenta ficar pensando nisso. Né? Porque por exemplo, nesse trecho que eu comentei,
tem também cadáveres expostos. Sim, esse é uma outra coisa que tem lugares ali que não tem nem como resgatar o corpo, né? Cara, assim, acima de 8 mil é muito perigoso, difícil e caro. Uhum. Então, Normalmente acaba ficando lá o corpo. Raramente. Você chegou a encontrar, você chegou a passar por algum corpo enfim. Sim. Cara, bem nesse trecho final, antes de chegar no Hillary Step, que é um trecho de escalada em rocha pra chegar no cume, tinha um cadáver pendurado assim, bem no caminho. A gente tinha que passar por ele. E era um trecho também de uma técnica um pouco complicada. Então você já sabia que tinha um trecho complicado, tinha um cadáver quase te olhando assim. E é muito difícil, cara. Assim, a gente não sabe o que aconteceu com o colega, como é que foi, enfim. E você vê que de fato que é uma montanha que, cara, qualquer deslize, qualquer te erro... traz pra refletir realmente. Exatamente. Porque, cara, não é brincadeira. Escalar o Everest, apesar de a gente ter toda a estrutura, planejamento, a técnica, o treino, a gente fica a par da mãe natureza. Então, tudo pode acontecer, sabe? E isso a gente tem muita consciência disso. Só que a gente não tenta ficar pensando nisso. Por exemplo, quando eu tava nessa situação, o meu foco era chegar no cume, tinha essa, não, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, e a minha preocupação era só dar o próximo passo. Eu falava, só tem que dar o próximo passo, dar o próximo passo, dar o próximo passo, o próximo passo, assim você vai indo. Porque se você se deixar levar por situações como essa, tô com muito medo, vi um cadáver, você vai ficar lá. Sim. Não vai conseguir, então você E tem o psicológico conta muito ali, né? 100%, cara. Eu digo assim, fisicamente, nada te prepara pra passar de 8 mil metros de altitude. Você pode treinar o que for, você não... Falta oxigênio, Falta realmente. tudo. Falta, assim, energia. O efeito do ar rarefeito cara, começa a dar um zumbido no ouvido. Você começa a ficar tonto, dá ânsia, fraqueza. Você vai, você de tem que fato, estar no morrendo. teu mental que você vai passar isso. Você vai Você já tá passar, preparado, você sabe que sim, vai passar exatamente. Você tá preparado, você, não, vou passar, vou ir. E você não fica olhando a montanha, nossa, tem que fazer tudo isso. Você fala, não, meu objetivo não é chegar, é só dar o próximo passo. É só passar isso aqui, passar esse movimento, passar essa, sabe? Aí você vai indo devagarzinho, você vai conseguindo, pouco a pouco, chegar lá. Porque se você olha do campo 4 até o cume, e esse aqui é o cume, você não faz. Porque você fala, nossa, tem que sair daqui, é muita coisa. Você, não, então vamos só passar até ali. Aí, sabe, aí você vai, pouquinho a pouquinho, vai indo. E de fato, cara, o que te leva pra cima é a força mental, cara. É assim, é o coração. Você, quero, vou conseguir, vou fazer. Ainda mais fazer um double head foi o que eu fiz, assim. Isso daí é 100% mental, cara. Porque... Essa questão dos mortos que acabam ficando na montanha, pela temperatura, eles estão em estado de conservação. Perfeito, né? E aí você acaba vendo cadáveres que estão ali há muitos anos já. Sim, né? exato. Então as pessoas parecem estar dormindo. Exato, cara. Isso eu acho que é o mais chocante. Porque assim, você vê o cadáver, o falecido, com a roupa. Você vê a roupa certinha do cara, o relógio do cara tá funcionando. Então você vê tudo, assim. Então isso é mais chocante ainda. Que você fala, pô, o cara realmente tá numa condição, assim, parecida igual a minha, digamos, quase, né? Então é mais chocante ainda. Você vê o cara intacto ali. Esse que vocês passaram ali, que você falou que praticamente teve que atravessar por ele, você sabia alguma coisa a respeito? Quando a gente passou, não, mas depois que a gente chegou na base, ele é um cara que morreu em 2019 e era americano. Cara, 2019. 7 anos que o cara tá lá. 7 anos, tá lá. Que coisa, deve ser uma coisa muito, muito incrível, né? Você ficar, quer dizer, a família saber que tá ali, não o corpo tá ali, não tem como retirar, não tem como remover, isso trazer de volta pra casa. Isso é complicado, cara, assim, tem essa... E não tem o que fazer, cara, assim, não... É muito caro também você pagar uma expedição pra lá tirar ele, é muito arriscado, E, enfim, é um pesar da montanha. Sim. E como funciona essa... Você tem etapas ali, você tem o campo base, você tem a questão da aclimatação também, né? Sim. Como funciona a aclimatação? Quanto tempo você tem que entrar para teu corpo se adaptar com relação à altitude? Não, bacana, cara. A expedição levou 50 dias. Fazer o cume em si, sair do campo base, chegar no cume, voltar pro campo base, foram 5 dias. Então os outros 45 dias é só aclimatação. Então a gente chega no campo base, né, faz todo o trekking, até de Lukla, que era o porto mais perigoso do mundo. Fica 7 dias no trekking, chega até o campo base. Descansa, faz o Lobuche, que é uma montanha de 6.200 mais ou menos. Já primeiro ciclo de aclimatação, você já bate 6.000, já vai acostumando o corpo, volta pro campo base, descansa mais um pouco, vai até o campo 3, que é 7.000, sem oxigênio. Também bater 7.000 sem oxigênio é puxado. Volta até o campo base, descansa em um tempo maior, uma semana mais ou menos, e aí espera abrir a janela de cume.
Aí você pode ficar mais tempo no campo base, menos tempo no campo base, vai depender do clima. É uma estratégia. É uma estratégia, exato. Quem monta essa estratégia? Como é que funciona isso? Quem te diz, olha, esse é o momento certo de sair a expedição, esse é o momento certo de atacar o cume? Cara, então, quem toma a decisão final é sempre o nosso guia. Eles ficam um mês inteiro analisando o clima, conversando com outras equipes também. Então a gente sempre tá em contato com várias equipes para entender também qual estratégia que eles vão usar, quando que eles vão também. E a gente fica estudando o clima e sempre levanta algumas possibilidades. Fala, ó, quem quiser ir dia 20, por exemplo, foi o dia que eu fiz, o tempo vai estar melhor, mas vai ter mais fila. Quem não quiser pegar fila vai dia 18, que o tempo tá pior, mas vai ter menos fila. Então a gente tem essas opções, quem preferir seguir o quê, mas sempre quem toma a decisão é o guia, em equipe, assim, eles sentam, conversam com vários deles, conversam, dão ideias, conversam com outras equipes até chegar num veredito. E isso deve ser uma coisa realmente insana, porque você passa anos se preparando, anos preparando uma expedição dessa e muitas vezes por um fator qualquer. Exato. Seja lá, de repente isso, muda o clima, de repente entra uma tempestade, ou de repente muita fila. Sim. E às vezes você tá próximo do cume e é obrigado a voltar para não morrer, né? Exatamente. Tipo assim, ou volta ou morre. Exato. E isso é muito importante, cara, assim, o respeito total à montanha. É uma montanha dita. Ela vai falar se você pode subir ou não. A gente tem isso muito consciente, assim. E os Sherpas, que são nossos guias, né? Que é o povo local de lá. Eles também são... O respeito que eles têm pra montanha é lindo, assim, ver. Eles realmente têm essa devoção pela montanha. Então, assim... É isso, cara. Você pode estar tudo perfeito. Chegar lá, bater uma tempestade. Você tá 20 metros do cume. Não tem... Se você for, você vai morrer. Foi o que aconteceu no passado. Teve uma expedição também... Acho que naquele vídeo foi no passado com o Pedro Hawk, enfim. Estavam muito bem também. Mas pegaram também uma janela muito ruim. Tentaram 3 vezes ainda, com um tempo ruim. Foi, voltou, não conseguiram, já que vai voltar. Então, cara, são tantas variáveis também pra isso acontecer. deve dar uma frustração absurda, né? Dá, cara. Assim, é complicado, porque você passou por tudo, enfim, você já tá 50 dias, você tá muito perto do cume, assim, você vê o cume. Você tá vendo o cume ali. Exato, e não tem o que fazer, cara, porque se você for, você morre, com certeza. Então, assim, acho que esse é o principal primórdio do montanhismo. Que é essa devoção à montanha, esse respeito total, absoluto pela montanha. Porque quem dita a regra no final sempre vai ser ela. E ali, a gente pode achar assim, não, porque pela altitude, se o cara cair da montanha, morre, tá? Mas o número de variáveis ali, por exemplo, se tiver um corte na roupa, algo que entre o frio, por exemplo, congela os dedos, exatamente. Congela o corpo de uma maneira que a pessoa depois tem que amputar, tem situações assim ou que podem levar à morte e que não tem nada a ver com cair da montanha. Exato, não, cara, é tanta coisa assim. Claro, tem o mal da montanha, que é o edema pulmonar, o cerebral, enfim, que é uma causa de morte grande, mas, por exemplo, acima do campo 3 não tem resgate. Então, tudo que acontecer acima do campo 3 não tem resgate. A partir do campo 3 não tem resgate. Então, se acontecer alguma coisa, você tem que voltar a pé até o 2. Ou alguém tem que te arrastar pra lá. Alguém tem que te arrastar, você tem que conseguir voltar. Então, assim, qualquer coisa que venha acontecer, do 3 pra cima, pode ser muito fatal. Você não tem... E você tá sozinho. Você tá sozinho. Você tem, enfim, a tua equipe, teu chefe, assim, mas você não tem recursos externos. Exato. Então, cara, um cortezinho no teu dedo acima de 8.000 metros pode ser fatal. Que não pode subir, um helicóptero não sobe. Não sobe. Nessa altitude não sobe. Exato. Então, assim, é muita coisa que tem que dar certo pra funcionar, pra ter um sucesso, uma expedição, chegar no cume bem, voltar pro campo base bem, sem congelar a ponta do dedo, sem congelar a ponta do pé, sem queimar muita cara, sem... Enfim. E é feito, de tempos em tempos, é feito um check para ver se tá tudo bem, tá assim, tá assado, em relação a, sei lá, a respiração, a oxigenação, ou se não tem algum congelamento. Isso existe algum tipo de checagem, vamos falar, a cada tempo ou não? Depois que você começou a jornada, é no final que você vai ver como chegou. Não, a gente sempre acompanha. No Everest tem um médico, também lá no campo base, né? Falando do Everest. E toda noite a gente acompanha a nossa oxigenação, batimento cardíaco, pra ir acompanhando. E a gente sempre preenche um folheto com nossos sinais. Certo. Vai de 0 a 5, dor de cabeça, dor de barriga, náusea, ânsia. E aí sempre fala com o guia. Daí a gente vai acompanhando pra ver se você não vai estar desenvolvendo algum mal de montanha, por exemplo. Entendi. Mas tem coisas, cara, por exemplo, 8.000 que nem congelar a mão, você vai estar lá, não começa a bater muito vento, você vai tentar...
Então, assim, é difícil, cara. Você pode até dizer, tá acontecendo, mas não tem o que fazer, né? Exatamente. Você tenta minimizar ali, mas... Aham, E assim, tudo que acontece na montanha, o primeiro remédio, digamos assim, é descer. aham. Tudo. Aham. Tô com... Desce. Desce. Porque aí você volta a ter mais oxigênio, teu corpo esquenta mais, volta tudo, entendeu? Aham, Porque assim, o cara ficar sem oxigênio... Porque a partir de 7.500 metros, a gente entra na zona da morte. Não tem oxigênio suficiente pra você se manter vivo. certo. Então, de fato, você tá morrendo. Aham, Então, teu corpo tá lutando pra te manter vivo. aham. Então, cara, qualquer coisa que aconteça dos 7.500 até o cume, o único e principal remédio é descer. Aham. Tentar descer o mais rápido possível. Porque teu corpo já tá em sofrimento. Você já tá morrendo, de fato. Aham. De fato, você tá morrendo. Aham. Pouquinho a pouquinho, faz sentido. O corpo ele vai se entregando, assim. Você teve algum momento nessa jornada aí até atacar o cume, você teve algum momento que você sentiu assim, puta, não vai dar, ou que você chegou a questionar se de repente teria que voltar? Então, cara, foi bem quando a gente pegou essa fila, que foi faltando mais ou menos uma hora e pouquinho pra chegar no cume, então tava muito bem próximo, já tinham passado, bem dizer, umas 8 horas, já que já tava em deslocamento. Só pra entender, 1 hora nós estamos falando que quanto a mais de Olha, altitude? Ali, cara, o Hiller Step, acho que tá 8.700 e pouco, eu acho. Então faltavam acho que uns 100 metros, que é pouco. Mas assim, em quilometragem, 100 tipo... metros pra 1 hora. É tipo isso. Pra imaginar o nível de desgaste e das condições que já tá... Parece piada, 100 Sim, metros. exato, É uma quadra. Exato, mas ali Só que numa situação extrema. Exato. E ali, cara, se formou essa fila. Porque tinha bem a gente chama de cornisa, né? Que é do lado esquerdo, é um despenhadeiro, do lado direito do despenhadeiro. Então, assim, um trecho desse tamanho, que tem um pessoal indo e um pessoal voltando. Então é super apertado, difícil, venta muito ali, você tá muito exposto, já tá quase chegando no cume, então não tem mais nenhuma proteção, nada assim, você tá... E é íngreme, muito íngreme. E aí tinha esse trecho de escada em rocha no final, que o pessoal atrasava um pouco, por isso formou essa fila. E ali começou a ventar muito, começa a congelar, você fica parado, então já começa a congelar, e não andava. Não andava assim, não andava fila, cara, começou a ventar. Eu falei, caramba, aí eu escutei no rádio, meu guia tava com o rádio sempre aqui, né? O Carlos, que tava um pouquinho atrás, falando com a base, falou, ó, tamo aqui no Hiller Step, tamo parado, pô, tá ventando bastante, cara, vamos esperar mais uns 40 minutos, se não der... Vamos descer. Aí eu falei, puta, não é agora possível, não, né? cara, nossa. Aí foi indo, aí o pessoal que tava descendo parou um pouco, a gente conseguiu, daí deu preferência pra gente, tava subindo, a gente conseguiu subir, passou, aí foi. Mas ali, cara, tanto o risco de morte deu pra... Porque qualquer escorregada que você dava, despendeira abaixo. Então, e ali também tava o cadáver, depois um pouquinho mais pra frente. Então, assim, tudo aconteceu naquele trecho que é bem chato, cara. Ali é... Batimento cardíaco, o que acontece? Ele acelera ou ele diminui? Não, ele acelera, cara. Ele Porque daí teu corpo tem que tentar... Como tem pouco oxigênio, ele vai ter que bombear mais sangue. Então, assim, e esse é um fator que a gente tem que sempre analisar. O meu chegou, assim, em repouso, digamos assim, chegava em 145. Em repouso. 150, assim, tipo, você... Por isso você dava 3 passos e parava pra... Porque se passasse 160 pra mim, eu comecei a entrar numa zona muito de risco. Daí não baixa mais. E aí você vai começando a fadigar, quando você vê, você não... Daqui a pouco você tem até um ataque cardíaco. Sim. Então você tem que sempre controlar isso, assim. Eu como já treino faz tempo, já tenho tudo isso tabelado. Você já sabe. Pode chegar aqui já tá demais, tem que... Então isso é bastante, você ia dosando e tal, pra poder chegar pra tentar manter sempre naquele limiar, assim, que é alto, mas ainda o teu corpo aguenta. Sim. Porque se passar muito, você não consegue baixar mais, e aí pode ser também fatal. E como funciona a alimentação? Quer dizer, depois que você tá lá, eu imagino, no campo base, ali você tem recursos e tal, você... Né, minimamente, mas você tem ali, mas e dali pra frente? Como é que funciona a alimentação? Cara, o campo base a gente falou, tem estrutura, como foi uma cidade, então o campo base é tranquilo, você tem acesso a comida mais sólida, frango, batata, enfim, tem como tomar banho de canequinha, tem pouco acesso. O campo 2 é um mini campo base também, então você tem um pouquinho mais de acesso. O 3 e o 4, cara, é ração, que é comida liofenizada, e uma sopinha que eles fazem ali, rápido, só isso, cara, então assim... O déficit calórico que você vai ter no Everest é gigantesco. Tanto é que eu perdi pouco, mas ainda perdi 5 quilos. Quase só de músculo. Caramba. Teu corpo consome muito músculo pra suportar isso. Mas teve colegas perdendo 12 quilos. E aí o quê? 40 dias. É agressivo. É muito agressivo, cara. Porque assim, o déficit, imagina. Tudo que eu fiz esse double head, né? Assim, foram 50 horas que eu fiquei na zona da morte. Quase 50 horas que eu fiquei em deslocamento.
sem parar, assim, dormia 4 horas depois que eu voltei do cume, um pouquinho, enfim. Eu comi uma ração, que é um pacotinho, uma sopa de chocolate, assim, barra enfim. Ou seja, é gigante, o 10 calóricos é absurdo. A gente fala, escalou o Everest primeiro, mas na realidade você teve que escalar vários para fazer a tua preparação, né? Sim. Durante esses dias que você estava lá, já fazendo, você fala, Sim. 6 mil metros, desce, sobe, você exato. escalou vários Sim. e tal. E finalmente você chegou ao ataque ao cume. Sim, né? a parte final, né? Você chegou, vocês atacaram o cume que horas do dia, assim? Cara, a gente saiu... O ataque ao cume acontece do campo 4, Tá. que tá a 8 mil metros de altitude. Então é isso que é o ataque ao cume. Então você sai do campo 4, vai ter o cume do Everest e volta pro campo 4. Tá. A gente saiu do campo 4, cara, era 10h30 da... foi 10h30 da noite, por aí, 11 horas, por aí. A gente chegou no cume do Everest às 11h30. Da noite? Não, a gente da saiu, manhã? Da manhã. A gente saiu de Tá. noite, a gente saiu 22h30 do campo 4, chegou 11h30 no cume do Everest. 12 horas depois. 11 horas e meia depois. Aí depois pra voltar foram mais 8 horas. Então foram só 20... Esse trecho foram 20 horas. Depois é um dia só caminhando, sem parar. Que loucura. Não, e caminhando em condições... Sim, extremas, assim. O Luan, você tem imagens aí do... Queria ver você no... lá no legal. cume Boas fotos, olha cara. Aí, ó. cara, esse é o que cume do foto Everest. linda, hein? Isso é 11h30 da manhã, então? Isso é 11h30 da manhã. 11h30 da manhã do dia 20 de maio. Cara, no que topo incrível, do mundo, cara. Olha isso. E esse, né, é a segunda montanha. Pois eu quero entrar nisso, eu quero falar disso na sequência, Legal. mas ainda quero explorar um pouquinho o Everest ali, porque é muito impressionante. Aí, essa foto... A gente fala como se fosse uma coisa normal, mas não é normal. É muito puxado, cara. Essa foto é maravilhosa, mas eu fico imaginando o seguinte, né? Você tem essa foto a gente memória, vê nos filmes, a gente vê isso nos livros, né? Sim. Revista, mas você tem ela gravada na tua memória. O que passou na tua cabeça quando você chegou lá? Qual foi a emoção que... Cara, quando você chega no cume do Everest, ele é amplo, assim, né? Não é tão pequeno. Então dá pra você sentar e tal, cara. Quando eu sentei ali e vi a Cordilheira do Himalaia inteira, cara, a sensação é assim, eu digo que é o céu na terra, cara. E é a sensação de dever cumprido, sabe? Porque que nem você comentou, foram tantas batalhas pra chegar ali. Sim. E falar, pô, anos eu de consegui, preparação. cara. Você entende? Sentar, você eu consegui, cara. Deu certo, sabe? Aquela coisa assim, nossa. E a gente, enfim, ficou um tempo. Mas confesso que, assim, a gente ficou um tempo, mas eu já queria descer porque eu sabia que tinha muita coisa pra acontecer. Então, assim... E você já tinha o plano do segundo... eu falei, pô, cara, eu falei, meu guia, vamos tirar umas fotos aqui e já vamos pra Quanto baixo. tempo você ficou lá? Cara, acho que no Everest eu fiquei olha que coisa, uma que meia hora, mais ou menos, cara. Isso é bem, cara, você vê... Cara, olha isso, olha inteira. o céu. É. Que loucura. Massa que demais, incrível, cara. Que incrível. Quantos Sherpas são essenciais num projeto desse? Cara, assim, pra escalar o Everest, né, me acompanhar até o cume, que o chefe vai comigo até o cume. Então ele tá comigo o tempo inteiro. É um só. Tem como se contratar mais se você tiver... Mas é um Sherpa. É um Sherpa só. Tá. Mas se somar a equipe inteira, são uns 20 Sherpas. Certo. Porque tem Sherpa que vai ficar na cozinha, tem Sherpa que vai só levar os equipamentos, fazer o porteio dos equipamentos do campo base até o 2, 1, 2, 3, 4. Enfim, cada Sherpa tem... É uma equipe de 20 Sherpas. Certo. Que vão fazer toda... São meio especializados, cada um numa... E sem esses caras, você não escala. Não tem possibilidade, né? Cara, se não fosse pelo Sherpa, eu fácil falaria que 50% das pessoas iam morrer. Meu fácil, Deus, assim, fácil, cara. 50%. Posso dizer que, assim, cara, quem, assim, segura, faz acontecer o negócio são os Sherpas, cara. Sem esses caras, o Everest é só uma ilusão. Que loucura, então cara. É um respeito que você tem por eles, assim, contar, assim, isso é muito legal, assim, a lealdade que você tem com eles, assim, toda essa... É muito bacana também, cara, é bem legal. Pô, que incrível, né? E aí você escalou o Everest, chegou ao cume e falou, não, mas não basta, né? não basta. Era o Double Head que você queria. Head, cara, E aí, como é que funciona o Double Head? Você escala 2 montanhas num período de 24 horas, é isso? Exato. Então, você chegou ao cume do Everest e aí você desce até onde? Beleza. O Double Head é isso aí, é fazer 2 montanhas de 8 mil, cume das montanhas de 8 mil em menos de 24 horas. Esse é o feito, assim, como se fosse não. Aí eu fiz o cume do Everest 11h30 do dia 20, desci até o campo 4 do Everest, dando 20 horas todo esse processo. Cheguei no campo 4 do Everest às 6h30, 7 horas da noite, né? A gente fez 11 e voltou. Aí descansei até 12h30 da manhã, 2h30 da manhã. Acordei, comi uma sopinha, um café só, botei a mochila nas costas e fui até o Lhotse. O Lhotse, ele é caminho descendo o Everest, você chega no Lhotse, assim. Então por isso que dá pra fazer essas 2 juntos, que tem uma eficiência grande. Aí o Lhotse, cara, foram mais ida e volta.
né, da base do Campo 4 do Lotz pro cume e voltar, foram 12, 13 horas. Então foram 20 horas de Everest, dormi ali o que, umas 6, 7 horas, mais ou menos, né, com oxigênio. Já toquei pra outra de volta, mais 12 horas. Aí voltei pro Campo 4 do Lotz, descansei meia hora, aí voltei pro Campo 2. E assim, o trecho mais difícil de todos foi voltar do Lotz pro 2. Cara, eu tava uma exaustão física tão grande, cara, que eu dava 10 passos e caía no chão. 10 passos e caía no chão. E como eu sabia tudo que eu tinha que... Já passei 3 vezes ali naquele trecho. Eu falava, nossa. Você sabia o que você ia ter que Eu passar? sabia que passar. Eu falei, nossa senhora. Não vou aguentar. Cara, aí foi indo devagarzinho, devagarzinho. E eu tava com muita sede, porque a minha água congelou. A gente também, enfim, não tava... O nosso fogareiro também tinha acabado. Então a gente tava só com um pouquinho de água. Fiquei, cara, 50 horas, assim, consumi, acho que 2 garrafas de água Você só. tem que racionar. Cara, nossa, uma sede absurda, assim. Aí até meu chefe falou, cara, quando você chegar no Campo 2 vai ter uma coca gelada pra você. Eu falei, puta, então eu vou. Era tudo que você queria. Tudo que eu queria, cara. Nossa, assim, uma exaustão física, cara, não tem lógica, assim. Por isso que eu falo que você tem que ter uma força mental muito grande, porque fisicamente você entrega tudo, cara, que você tem. E você chegou, em que estado você chegou quando você concluiu o Double Head? Quando você chegou Cara, no base de novo? Nossa, chega no base assim, parecia um zumbi, cara. Assim, muito magro. Você via assim com a face, que tava um pouco queimado aqui por causa do vento, né? Com a barba desse tamanho, cabelo desse tamanho, cara, magro pra caramba. Quando eu tirei do campo base, tirei as roupas e tal, porque também fiquei, acho que, uns 4, 5 dias sem tomar banho, então também é duro. Cara, você parece uma outra pessoa, assim. Curiosidade, como é que faz as necessidades nessa jornada toda aí? Cara, então... Desse frio até, dá pra tirar a roupa. O macacão, cara, ele tem uma abertura atrás feita pra isso. A gente usa um tá. macacão de pluma específico pra... Certo. Todo mundo usa. Aí já tem uma abertura específica. Aí, cara, você faz o número 2 num saco, amarra e tem que trazer de volta. Senão eles te pagam uma multa. Certo. Então você tem que estar bem regrado. Aí, cara, enfim, o número 1, urinar, faz na garrafa e beleza. Mas nesse período de ataque ao cume, assim, cara, você nem... Nem pensa nisso. Nossa, cara, só depois, quando você chega no campo base, que teu corpo vai aí, mas... É porque a gente tá falando, mas assim, até as necessidades mais básicas, sono, por exemplo. Como é que você dorme? Porque você tá num nível de exaustão e de estresse também. Sim. Que você não tem o conforto da tua casa pra dormir. Você tá numa situação extrema. Então, até pra dormir deve ser muito complicado. É horrível, cara, assim, acima de 5.000, você até dorme, mas você não descansa, digamos assim. Porque já não tem tanto oxigênio, então o teu corpo tá sempre trabalhando pra... Então você nunca descansa, de fato, você só dorme. Mas aquele sono regenerativo você nunca vai ter. No Campo 4, cara, como são bem menos barracas, a gente dormia em 4 numa barraca só. Então você dormia todo prensado ali no canto, assim, você encostava, fechava o olho só, com oxigênio. Ficar sem oxigênio também é muito difícil. E, cara, fé em Deus, porque é puxado. Qual foi a maior lição que você tirou dessa empreitada? Nossa, cara, acho que eu posso... Assim, é tanta coisa que dá pra gente tirar de Mas eu acho que, cara, acreditar, sabe? Porque quando eu botei o projeto lá atrás, cara, tanto antes de ir pro Everest, quanto no Everest, eu passei por muita coisa que era... Se não tivesse acreditado, eu teria desistido. Você entende? Patrocínio, consegui o dinheiro, eu tive que vender meu carro, tive que abdicar de apartamento, aí tem que se formar junto, não sei o que, vai e volta. Aí fui pra lá e começou a guerra civil, falei, nossa, acho que nem vai ter expedição. Aí a gente chegou lá, atrasou um pouco pra poder passar as cortes, pra gente poder seguir. Eu falei, nossa, enfim, aconteceu muita coisa. Então, assim, cara, acho que quando eu digo fé, é isso, acreditar, não algo religioso, assim, acho que a maior lição é essa, cara. Acredite naquilo que você ama, que você quer fazer, que vai acontecer, cara. Porque se eu tivesse qualquer segundo dessa minha trajetória, tanto antes quanto lá, duvidado, tivesse assim, será que eu não teria feito, sabe? Então, assim, não, vou conseguir, cara, vai dar certo, vamos achar um jeito. Sempre tem um jeito, sempre dá pra dar um jeito. Você entende? E deu certo. Cara, acho que essa que é uma lição, assim, que eu fico... Tanto que quando eu tenho um vídeo meu no Cume que eu falo, cara, fé, amor e determinação, cara. Com essas 3 coisas, você vai onde você quiser. Você faz o que você quiser, cara. Tem muita fé em acreditar, ter o amor pelo que você faz, né? Pelas pessoas, determinação, cara. Dia após dia, cara, vamos conseguir, vamos dar um jeito. Acho que é isso que fica
a lição pra mim. Muito legal. E, cara, e você teve apoio de alguém, alguma empresa que apoiou com grana, ou que apoiou o teu projeto, ou pessoas realmente que te fizeram a diferença que você queira falar agora, queira agradecer? Cara, tem alguns patrocinadores, o Probiótico, por exemplo, um deles. Mas esse momento inicial, cara, eu vendi meu carro porque o meu projeto é ser o primeiro brasileiro a escalar as 14 mais montanhas do mundo. Certo. Nenhum brasileiro escala as 14, são 14 que são todas que estão acima de 8 mil metros. O Niquilix parou na 7ª, o Moisés também estava tentando parar na 7ª, O ninguém teu projeto é escalar os 14. escalar os 14. Cara. Quero fechar até final do ano que vem. Então eu pensei, assim, pra começar o projeto, né, pra dar o primeiro passo, eu tive que botar um pouco mais de grana no meu bolso. Certo. Consegui estruturar e deu certo. Ah, Agora começou a vir muito patrocínio. E aí também são vários produtos que eu consigo tirar, cara. Palestra, livro, documentário, enfim. Agora as coisas começaram a girar, mas nesse primeiro momento foi mais do... Depois vendi meu carro, vendi apartamento, vendi tudo pra sim. realizar o E sonho. você tem uma coisa que é a tua idade, né, cara? Também. Chama muito a atenção Sim. pelo fato... Você já tem um histórico de esportes, né? Sim, Paraquedismo, ultramaratona. Exato. Então, quer dizer, você já tem um histórico, assim, de alguém que tem uma mente diferente. Sim, alguém que realmente tem um foco e uma mente muito diferente. Sim. E isso, acho que chama muito a atenção do público em geral. Sim. E chama a atenção das empresas também, exatamente, né? Porque, cara. é muito legal a empresa poder associar a marca dela a uma valores pessoa... como esse, né? Exatamente, que tem a mente como a tua. Exatamente, cara. Então, 14 cumes até o final do ano que vem. Até final do ano que vem, cara. Já foram 2. Agora, em novembro, vou fazer mais 2. Vou fazer o Shoyu, que é uma montanha da China, que tá... Acho que é a 6ª mais alta do mundo. E o Manaslu também. Mais um Double Head, mais 2. Vão ser 4, faltam 10. A ideia é fechar essas 10 até no final do ano que vem. Essa agora, então, as 2 da China, quando vai ser? Vou final de outubro, começo de novembro. Você já tá fazendo uma preparação? Já voltei, já fiz protocolo de recuperação, já voltamos com tudo. Agora, a primeira semana foi só churrasco e ir com a família pra aproveitar um pouco, né? E dormir bem na cama. Tomar um banho, fazer a barba, cabelo, cortar o cabelo, enfim. Agora já voltamos foco tudo de novo, enfim. Vou até pra São Paulo agora, ter reunião com o patrocinador, tudo, as coisas já estão... Vai ser um documentário meu também, já tá fazendo, livro, legal. Palestra, várias coisas que já estão engajando bem, cara. Então, sucesso total ainda. Muito legal. Pô, Gustavo, parabéns, Obrigado. cara. Prazer em te conhecer. Você ainda, além de tudo, é primo de um amigo nosso aí, é primo do grande Rogério Cordone, né? Pra quem não conhece, o Rogério Cordone é o Elvis, né? Exatamente, cara. Então, pô, uma coincidência muito legal, amigo querido. Boa. Mas, cara, muito obrigado pela tua presença aqui no The House Talks e parabéns, cara, parabéns mesmo, porque você é um vencedor, você é um cara que, conversando com você pelo teu olhar, a gente já percebe que você é um cara obstinado. Sim. E um cara realmente muito diferenciado. Que massa. Obrigado. Então eu não tenho a menor dúvida que você vai atingir os 14 cumes. E a gente faz questão de estar aqui para conversar com você na volta, né? E acompanhando essa jornada, né? Quando você voltar da China aí, a gente quer te convidar novamente para você contar como é que foi aí a tua trajetória. História, né? Tem muita história para contar, é bom demais. Eu que agradeço a presença aí, super legal poder conversar, falar do projeto. E é isso, cara. Tocar para cima e vamos com tudo. Muito bom, cara. Muito obrigado. E eu quero agradecer também você que está seguindo a The House, tanto a The House Casa como o The House Talks. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, dá essa força pra gente aí, pra aumentar o canal. E eu não posso deixar de agradecer também nossos patrocinadores. A Cell Shop. Não sei se você conhece a Cell Shop. A Cell Shop é uma loja de departamento do Jorbel, né? Loja no Paraguai, em Cidade do Leste. Uma loja incrível de departamentos. Tem de tudo da melhor qualidade. E a Cell Shop, agora o Jorbel tem uma marca, que é a marca Jog, que é uma marca também de produtos incríveis, cara. A Jog do Brasil. Então você entra aí no site jog.com.br. Eles têm uma linha incrível de produto. Logo nós vamos estar mostrando os produtos aqui e tal. Então valeu, Cell Shop, Jorbel, Jog. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham curtido tanto esse papo quanto a gente curtiu. E nos vemos no próximo. Valeu. Abraço. Valeu, tchau. Valeu, Gustavo. Obrigado. Abração, cara. Valeu. Obrigado. The House.